Olá, pessoal. Aqui quem fala é Débora Dietrich. Hoje nós estamos aqui representando a Ana Júri, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Eu represento aqui os trabalhos na coordenação do Estado de São Paulo. E hoje nós trouxemos aqui o professor Fábio Stoppa Schebella. Ele é pedagogo com especialização em neuropsicopedagogia institucional e intervenção cognitiva e experiência de aprendizagem mediada. Ele possui mais de 15 anos trabalhando na área de educação e atualmente ele atua como analista de qualidade educacional no Senai, na região oeste do estado de Santa Catarina e também neuropsicopedagogo de forma autônoma que ele tem trabalhado. E hoje nós queremos abordar um pouco aqui um assunto que pode parecer que não tem relevância ou uma ligação com a área do direito, mas vocês vão ver que tem bastante, é a questão da neurociência e da adolescência, principalmente aí as tomadas de decisões, não é, Fábio? Muito obrigada por participar aqui da nossa entrevista aqui do nosso programa. E eu queria que você falasse um pouco aí o que que você faz mais, como é que é isso na prática, explicasse aqui para o pessoal. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Ah, então, essa questão da neurociência, ela é essencial para qualquer trabalho relacionado à educação, tanto a educação familiar quanto a educação institucionalizada. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos um desenvolvimento que é fundamentalmente baseado na forma como o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central funciona. Então, tanto a tomada de decisão, quanto as nossas emoções, as nossas tendências, os nossos comportamentos, nosso temperamento, tudo isso é um reflexo do nosso cérebro, né? E muitas vezes essas discussões relacionadas à educação, ah, principalmente no campo jurídico, campo político, né, são feitas de uma forma muito ideológica, né, uma questão que é muitas vezes filosófica, né, e Certo? o exercício Uhum. da filosofia é válido, mas muitas vezes essa filosofia, essa ideologia, ela não tem um amparo científico, ela não tem um amparo biológico realmente da neurociência. Então, essa é uma das minhas bandeiras, né, no meu trabalho, tanto como análise para o debate e para a prática, né? Tá me ouvindo? Você Ok. congelou aqui para Sim, mim? sim. Não deu uma leve travada, mas estou te ouvindo. Tá ok. Podemos prosseguir. Opa, voltei. Voltou. Uhum. Coisas da tecnologia. Podemos Ah, tá. prosseguir. Eu acho que a minha internet aqui tá dando uma. Mas até ó, que ponto que você ouviu? É que você estava falando da questão política e ideológica, né? Que as tomadas de decisões aí dos Hum. nossos, vamos dizer assim, representantes, né? Governantes, Uhum. as decisões deles são tomadas a partir vamos dizer assim, de uma percepção própria, né? Eu adoto Isso. uma linha ideológica, uma linha Uhum. filosófica, uma linha política, sem que eu consulte a ciência, a questão aí biológica que você estava falando principalmente, né? Isso, exato. E no meu trabalho eu busco sempre trazer o que é científico. Então, mesmo nos atendimentos familiares, né, com as famílias, eu busco trazer para os pais ah, como é a melhor forma de lidar com
uma criança, um adolescente, até com um jovem adulto, com base na ciência, não com base em uma opinião própria, no senso uhum, comum, o que os meus pais fizeram. Não. O que a ciência diz realmente, né? Como que o cérebro funciona, como que o cérebro responde a determinadas experiências e situações, né? Mas agora, hoje, né, falando sobre essa questão jurídica, essa questão política, de fato, a gente tem um déficit muito grande de debate científico em relação à forma como se regulam as leis, né? Então, há algumas lacunas que a gente precisa preencher, e para preencher nós precisamos entender de ciência, precisamos entender da neurociência, de como que é o desenvolvimento humano para que essas possíveis legislações acompanhem o que é factível, o que é real, o que é biologicamente possível para esse ser humano, né? certo. Uhum. Maravilha. É o que está faltando, né? Estudo, conhecimento, buscar o conhecimento. E a gente falava, né, sobre a questão da adolescência. Se você me permite compartilhar a tela aqui, eu tenho uma Claro, pequena apresentação aqui para o tá público em liberado. geral também Uhum, poder compreender um pouquinho melhor sobre como que funciona o desenvolvimento, né, cerebral, uhum, ah, neural, especialmente para os adolescentes, né? Porque hoje, nós já temos uma legislação que, na minha opinião, é um pouco deficitária em relação ao adolescente, e estamos aí caminhando para que ela se torne mais equivocada ainda, né? Então, eu já ouvi muito esse debate. Por exemplo, um, um adolescente de 16 anos, ele é responsável pelos seus atos? Ele poderia ser responsabilizado ah, criminalmente, né? Ele deve ir para a cadeia, ele pode votar, né? Que hoje com 16 anos pode votar. Esse jovem uhum, de 16 anos tem capacidade, né, para ah, escolher o seu representante? E essa é uma questão que geralmente não é discutida no âmbito da ciência. É muito no senso comum. Então as pessoas falam assim: ah, eu quando tinha essa idade eu sabia o que eu estava fazendo. Outro diz, não, quando eu tinha essa idade eu só fazia besteira. Então, ou o meu filho, o meu primo, eu vi lá na minha cidade tinha menino de 12 anos que já matava, já era chefe do tráfico. Então tem que ir para cadeia. Então, nota que são todos argumentos que eles são argumentos fracos, eles são frágeis, uhum, eles não são baseados em sim, ciência, eles são baseados na experiência pessoal. Então, nós uhum, precisamos entender o que que a ciência diz. E o primeiro princípio que a gente precisa entender é o da neuroplasticidade. A uhum, neuroplasticidade é uma capacidade que o nosso cérebro tem e que até não muitos anos atrás não se tinha essa noção. A, o que acreditava-se é que o cérebro humano ele se desenvolvia até um certo momento da infância e depois ele não mudava mais. Ele ficava cristalizado e era isso. Hoje já se sabe que não, que o nosso cérebro ele tem uma capacidade impressionante de modificação. Ele se modifica, ele se reorganiza, ah, de acordo com a necessidade, de acordo com o ambiente. Então, a gente tem muitos casos hoje documentados, né, de pessoas que, inclusive, sofreram algum trauma, tiveram perda cerebral, e por causa da perda da massa encefálica, eles perderam alguma capacidade, como a capacidade de fala, a capacidade de locomoção, enfim, uma série de uhum, capacidades que podem ser prejudicadas, mas o cérebro dessas pessoas se reorganizou e elas voltaram a falar, voltaram a andar, voltaram a ter uma vida normal. Por quê? Por causa da neuroplasticidade.
O cérebro ele se adapta, ele pega uma área dele que tinha uma certa função e adapta essa função para agregar uma outra que foi perdida, enfim. Mas não somente na questão dos traumas, né? O nosso cérebro está constantemente se adaptando, ele está constantemente mudando durante a nossa vida. Para que Ótimo. essa neuroplasticidade ocorra, nós temos quatro processos. A neurogênese, que é o nascimento de neurônios, e, novamente, ao contrário do que se pensava um tempo atrás, os neurônios nascem a qualquer momento da nossa vida. Nós temos picos, né? Tem momentos da nossa vida em que nós geramos mais neurônios. Mas, se em algum momento da nossa vida nós precisarmos de novos neurônios, o nosso organismo é capaz de produzir. O segundo processo é a migração neural, que é quando um neurônio ele foi criado e ele precisa ir até a área do sistema nervoso central, que nesse caso não é só o cérebro, mas todo o nosso corpo possui neurônios, todo o nosso sistema nervoso é feito de neurônios. Então, esse neurônio é criado e ele tem que se deslocar até a área do nosso corpo que necessita dele, né? E essa migração pode acontecer em vários momentos, então os nossos neurônios podem migrar de uma área para outra conforme a necessidade. As sinapses, que são as ligações neurais, né? Quando dois ou mais neurônios se conectam, formando um circuito, e a nossa aprendizagem é isso. A nossa aprendizagem, qualquer coisa que nós aprendemos, ela acontece porque os nossos neurônios se conectam e formam um circuito. E esse circuito é que nos gera o aprendizado. Então, as nossas capacidades, habilidades, o nosso conhecimento, a nossa memória, tudo isso é baseado nessas sinapses. E o quarto processo é a poda neural, que é quando o nosso cérebro entende que certas sinapses ou certos neurônios não são mais úteis, não são mais proveitosos para o organismo, e há um sinal para que essas sinapses ou até os neurônios sejam podados, ou seja, sejam eliminados. Então, esses quatro processos funcionando juntos vão modificando o nosso cérebro, vão moldando ele. Essa é a neuroplasticidade, é o nosso cérebro sendo moldado, sendo modificado de acordo com a necessidade e o ambiente. Eu estou sendo bem básico, tá? Isso aqui é o básico do básico. Estou tentando ser bem objetivo para não ficar muita informação, né? Mas esse é um conceito que é importante. O nosso cérebro está mudando, ele está se modificando, então ele não é igual em todas as fases da nossa vida. E nós temos dois picos de neuroplasticidade, ou seja, há dois momentos na nossa vida que esses quatro processos que eu falei antes, eles têm uma ação muito maior. É no início da primeira infância, tá? Que vai ali desde a concepção no útero até os por volta de 6 anos de idade, mas o pico maior mesmo é aos 3, tá? Mas a gente geralmente faz essa curva da concepção até os 6 anos e o terceiro ano é o auge, realmente. Aqui é o momento, esse é o maior pico de toda a nossa vida. Em nenhum outro momento nós vamos ter tanta atividade neuroplástica quanto aos 3 anos de idade. E Certo. aí, o que que acontece? A neuroplasticidade está ali bombando. Então, tem neurônio sendo gerado, sendo mandado para um lugar e para o outro, as sinapses estão acontecendo a mil ali, os neurônios estão tentando pegar o braço de todo mundo que eles podem para ficar junto, e ah, logo em seguida, né, depois desse processo, o cérebro já vai podando aquilo que não deu certo, aquilo que não é importante. Isso gera duas questões. A primeira é necessidade de recurso. Para toda essa atividade, o nosso organismo precisa de recurso. Então, nós precisamos de energia, nós precisamos de proteína
e nós precisamos de uma série de outros nutrientes, como ômega 3, por exemplo, para que as sinapses aconteçam de forma adequada. Nessa parte do recurso, eu ainda inseriria o sono, porque a maior parte desse processo acontece durante o sono. Por isso, nós vemos essa característica em uma criança, né? Desde um bebezinho até uma criança de 3 anos, a gente vê isso. Eles dormem muito, deveriam dormir pelo menos, né? Mas comparado com o ser humano, dormem muito. Eles têm certos picos de alimentação. As mães, né, que amamentam sabem disso, que tem picos em que de repente o bebê mamava tantas vezes por dia e no próximo dia, do nada, ele está chorando muito mais porque ele quer mamar muito mais. É como se a fome dele dobrou. É. E, e aí a gente vai para o segundo ponto, né? O primeiro ponto, recurso. O segundo ponto é uma crise. Então a criança ela tem uma crise. Na verdade, ela tem várias crises. A primeira crise que o bebê tem é quando ele percebe que ele e a mãe não são um só. E, obviamente, essa crise ela não é consciente, né? O bebê não constrói isso através da linguagem. Ele não está pensando, eu e minha mãe não somos um. Ele não está usando isso. Mas, de uma forma meio inconsciente, o bebê percebe, né? Ele infere que ele e a mãe não são um único ser. Isso gera uma crise. Então, é um momento que o bebezinho lá, antes de 1 ano de idade, geralmente, ele tem essa crise, em que parece que ele fica mais chorão, mais inseguro, parece que mudou alguma coisa. Só que, como é um Aham. bebê que não fala, que não consegue dizer o que está acontecendo, os pais geralmente não percebem. Deve ser, tá estranhando alguma coisa. Deve ser Talvez está com cólica. uma cólicazinha, Aham. talvez está assado. Mas na realidade, alguns momentos pode até ser isso, mas existe um momento dessa crise. E o cérebro do bebê começa a diferenciar, depois disso, não somente a mãe, mas ele começa a diferenciar tudo dele mesmo. Que existe um mundo que não é ele. E essa é uma primeira crise, uma segunda crise, e ele vai ter momentos de crises relacionados à percepção quanto a ele mesmo e ao mundo ao redor, por causa da Certo. neuroplasticidade. O cérebro está ficando mais inteligente. O cérebro está Hum. conseguindo fazer percepções que ele não fazia antes. Só que isso gera crises. Ok, É. tranquilo, essa parte normal, qualquer um vai entender isso e vai perceber nos seus filhos e ok. Só que então nós temos um segundo pico de neuroplasticidade, que acontece Adolescência. durante a adolescência. Uhum. Perdão. E aqui é o que a maioria não entende, que ao entrar na puberdade, né, e aí varia, a puberdade começa mais cedo, mais tarde, dependendo da pessoa, mas durante esse processo é disparado um novo pico de neuroplasticidade. Ele é Certo. inferior em intensidade, então ele não é tão intenso quanto os 3 anos de idade, porém ele é muito mais forte do que qualquer outra época da nossa vida. Então, Uau. na adolescência, está acontecendo o mesmo processo. Neurônios sendo criados, sinapses sendo criadas, neurônio mudando de lugar e poda daquilo que não é necessário. Então, o adolescente vai ter o quê? O que que ele vai precisar? Mesma coisa que o bebê. Ele vai precisar de recurso e ele vai ter crises. Então, ele vai precisar de energia, então ele vai comer mais, preferencialmente açúcar e proteína, porque é o que o Uhum. cérebro acaba precisando. Ele vai dormir mais, porque o cérebro precisa do sono para gerar as sinapses, a maior parte acontece durante o sono, e independente do horário, tá? Que os adolescentes às vezes viram, né? Em vez de dormir à noite, dormem de dia, mas o Aham. sono é presente. E isso, esse processo vai começar a gerar crise. Por que que gera crise? Pelo mesmo motivo do bebê. O cérebro está ficando mais inteligente. E o cérebro está começando a ter percepções e fazer inferências que ele não fazia antes.
Então, isso gera crises de autocompreensão, né, Eduardo? Por causa dessas novas percepções. No caso do bebê, como ele não fala, como ele não consegue expressar isso de uma forma mais releva, porque a gente não percebe que é o mesmo processo. Tá, deu uma falhadinha. Então, o diferente no caso do bebê em relação ao adolescente é que o adolescente consegue externalizar tudo isso de uma linguagem, né? No signo que vamos dizer que é a língua, no nosso caso aqui, é a língua portuguesa. E aí, isso com uma explosão de emoções, seria isso, Fábio? Você ouviu minha pergunta, Fábio? Que deu uma falhadinha aí. Acho que é o sinal. Voltei. Voltou? Eu estava te Voltei. perguntando, Acho porque que você é. falou que diferente do bebê, né? Quando acontece esse outro Uhum, pico na nossa vida, é na adolescência. E aí você estava dizendo isso, que no caso aí, o adolescente ele já é diferente do bebê, porque o bebê não consegue expressar isso numa linguagem, no signo que a gente usa aqui o nosso idioma português. E o adolescente aqui, no caso, ele isso. já consegue externalizar tudo isso, né? E aí que Uhum, acontecem os conflitos aí, vamos dizer, começam os primeiros conflitos. exatamente. E assim, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá. É que a tua imagem tá congelada para mim, daí achei que Ah, tinha parado de novo. não, estou te ouvindo. Então, ah, exatamente. E é normal que aconteçam essas crises, né? E a gente tem que entender que faz parte do desenvolvimento. Claro, a intensidade dessas crises vai depender de uma série de fatores. Depois a gente pode conversar sobre esses fatores. Tá. Mas isso Uhum. acontece na adolescência. Não aconteça, porque é um processo normal, natural do ser humano. Agora, eu queria ir para um outro ponto que também é interessante e importante, que é a maturidade neural. Certo. O sistema nervoso, né, o nosso sistema nervoso, ele está pronto desde o útero, tá? Num determinado momento do nosso desenvolvimento, ainda no corpo da nossa mãe, nós já tínhamos o sistema nervoso central pronto, Certo. em termos de estrutura. A maturidade dele vai vindo aos poucos e ele só chega à maturidade completa quando nós estamos por volta dos 25 anos, que é quando Uau. acontece a mielinização do nosso sistema nervoso. A mielina é uma substância, né, que ela encapa os nossos neurônios. Então, enquanto isso não acontece, enquanto nossos neurônios não estão totalmente mielinizados, né, encapados, o nosso sistema nervoso central ainda não está 100% maduro. Então, nós podemos dizer que nós temos um sistema consistente
que vai poder ser utilizado em toda a sua extensão e profundidade a partir dos 25 anos. Algumas pessoas pode ser um pouco antes, algumas pessoas um pouco depois. Uhum. E a última área do nosso cérebro que amadurece, ou seja, a última parte do nosso cérebro que vai ficar pronto para uso, é o córtex pré-frontal, que É é a aqui, parte né? do nosso cérebro, aqui na frente, né? A Uhum. nossa testa. Uhum. Isso, eu vou mostrar depois a imagem. Mas essa é a Tá. última parte, porque a mielinização, ela acontece de baixo para cima. Então, ela vai começar na base da nossa coluna e vai subindo. E aí, a última parte é o nosso córtex pré-frontal. E até lá, até que o nosso córtex pré-frontal esteja totalmente maduro, nós acabamos utilizando muito o sistema límbico para tomar de decisões. Tá, mas que diferença faz? O que faz o córtex Sim. pré-frontal e o sistema Sistema límbico? límbico. O Uhum. córtex pré-frontal é responsável por todas as funções superiores, vamos dizer assim, né, entre aspas, mas as funções cognitivas mais complexas, né, aquelas que são mais de raciocínio consciente. Então, o pensamento crítico, a tomada de decisão, autocontrole, planejamento, atenção, organização, controle de emoção, controle de riscos, controle de impulsos, a empatia, resolução de problemas, tudo isso é feito pelo córtex pré-frontal. Então, observe que até 20, 23, 25 anos, o córtex pré-frontal ainda não está maduro. Então, todas essas capacidades aqui, elas não estarão bem desenvolvidas. Não quer dizer que a gente não tenha essas capacidades, mas elas estão num estágio muito embrionário. Elas ainda não funcionam 100%. Elas estão mancando, vamos dizer assim. E por isso, nós acabamos utilizando aquilo que já está mais pronto, tá? E depois eu vou mostrar. Então, aqui, ó, o lobo pré-frontal é essa parte da frente, tá? Nós temos o hemisfério Certo? direito e o hemisfério Uhum. esquerdo. Então, Esquerdo. essa parte aqui é a nossa parte do raciocínio, do pensamento lógico, do pensamento crítico, da avaliação, da antecipação, do planejamento, eu pensar no futuro, eu compreender como que a minha escolha hoje vai afetar o meu futuro, ou como que a minha escolha afeta as outras pessoas ao redor. Tudo isso é feito aqui. Enquanto essa parte não está madura, nós usamos o sistema límbico, que ele amadurece antes. Então, o que é o sistema límbico? É um conjunto de estruturas, tá? São várias partezinhas do nosso cérebro que estão relacionados principalmente com fenômenos emocionais e sexuais. Então, é essa partezinha ali, tá? Então, nós temos ali o, o giro cingulado, o septo, o bulbo olfatório, o hipotálamo aqui, a amígdala aqui, o corpo mamilar e o hipocampo aqui, né? Então, essas partes aqui compõem o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é muito instintivo e emocional. Então, é mais ou menos assim, ó, quem já assistiu aquele filme o Divertidamente, né? Então, Sim, maravilhoso. Aham. ali é uma representação do sistema límbico. Sistema límbico. Exatamente, são as Uhum. emoções. Então, tem algo lá fora que é perigoso, que vai me dar, que pode me causar dano. Então, o medo vai lá e aperta o botão. Pô, fiquei com medo. É isso que o sistema límbico faz, principalmente a parte da amígdala, tá? A amígdala é o núcleo emocional, vamos dizer assim. Então, as Uhum. emoções estão ali funcionando dessa forma. E no adolescente, que não tem o córtex pré-frontal maduro, essa vai ser a parte preponderante para a tomada de decisão. Tá. Então, o adolescente, Uhum. ele vai tomar decisões muito mais baseado na emoção, no calor do momento.
naquilo que é agradável, naquilo que é desagradável, naquilo que dá medo, naquilo que dá raiva, naquilo que dá alegria, naquilo que dá tristeza, né? Então, a amígdala, assim como outras partes do sistema límbico, acabam ocasionando decisões que não são pensadas com base no futuro, que não são pensadas com base nas consequências, que não são pensadas com base em um pensamento crítico, mas são pensadas com base nos sentimentos, nas emoções, muitas vezes na sexualidade, porque essa também é a área que comanda a parte sexual, né? Então, essa parte está muito forte nesse momento. Uhum. Porém, eu falando assim pode parecer que é uma coisa muito ruim. E na realidade não é ruim. É natural, é normal e traz um outro benefício. O tálamo, tá? E nós temos o hipocampo, que são áreas que são essenciais para o aprendizado. Certo. E ao Uhum. contrário do que a gente possa imaginar, o fato de que o sistema límbico mais fácil para o adolescente aprender. O aprendizado, essa é a melhor fase da vida para aprender. Uau. Certo. Na infância, é óbvio que a gente tem um aprendizado muito grande também. Ali até os 3, 6 anos de idade, o nosso, em termos de volume e complexidade, talvez a criança aprenda mais do que o adolescente. Por quê? Porque ela vem do zero, do nada, e ela vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a ter equilíbrio, a se alimentar, a se vestir, a botar um botão, que são coisas que são extremamente complexas, considerando da onde que a criança começou. Mas se Uhum. nós estamos falando de aprendizado consciente, né, eu ter ferramentas cognitivas para o uso consciente, né, porque o que a gente aprende na infância até os 3, 6 anos de idade, geralmente não é depois utilizado como uma ferramenta consciente, né? Acontece meio que ao natural, né? Sim. Ao que vai acontecendo. Aqui não, aqui a gente, né, tem um arcabouço de conhecimentos, habilidades e capacidades muito maior. E, como eu disse, é o contrário do que geralmente a gente pensa, porque a gente pensa que o adolescente, por ele demonstrar uma insatisfação com o estudo, muitas vezes, não desejar o estudo, a gente pensa que seria o contrário, que é uma fase terrível para se estudar, para se aprender. Mas não, Na verdade, a não. Uhum. resistência do adolescente não é por falta de capacidade de aprendizado. A resistência dele é porque ele não vê sentido, ele não se sente bem, a emoção que ele sente no ambiente de aprendizado talvez é uma emoção ruim. Então, por ele não ter essa capacidade de antever a necessidade desse conhecimento, porque o córtex não está plenamente maduro, então ele não consegue antever a necessidade do que ele está aprendendo agora, então ele vai pela emoção. Não estou gostando, não tá legal, tá chato, não vejo sentido, as minhas preocupações são outras, eu estou tendo uma crise existencial, não sei quem eu sou, não sei como é a minha relação com a minha família, não sei como é a minha relação com a sociedade, não sei para onde que o mundo está indo. Então, o que que eu quero aprender fórmula de Bhaskara? Para que eu preciso saber quem foi Napoleão? Uhum. Entende? Então, vem essa resistência. E essa resistência gera para nós adultos a impressão de a adolescência é a pior fase para estudar. É a pior fase para aprender alguma coisa, quando é o oposto. E por último, tá? Vou tentar ser breve aqui, que eu já me alonguei. Existe um terceiro fator, então a neuroplasticidade, a maturidade neural e agora o desequilíbrio hormonal. Então, durante a adolescência, hormônios e outras substâncias que estão no nosso corpo, que estavam equilibradas durante a infância, se desequilibram. E isso é necessário. Esse desequilíbrio é que faz a gente crescer, por exemplo, desenvolver o nosso corpo, desenvolver as nossas
áreas sexuais, enfim. E tem dois pontos que eu gostaria de apontar. O primeiro é o desequilíbrio em relação à serotonina e à dopamina. Durante a adolescência, esses dois neurotransmissores, eles têm uma queda muito grande. Uhum. E a serotonina e a dopamina são substâncias que afetam diretamente a nossa sensação de prazer, de Bem-estar. bem-estar e Uhum. de motivação. Então, Uhum. os distúrbios do sono, por exemplo, acontecem na adolescência por causa do desequilíbrio da serotonina. A serotonina é uma das substâncias que regula o sono, que regula o descanso, que regula a sensação de satisfação. Estou satisfeito. Então, por ela baixar, o adolescente tem problemas de sono, troca horário, às vezes não consegue dormir, às vezes dorme demais, né? E parece que ele está agitado sempre. Parece que o adolescente não consegue ficar parado e satisfeito. Parece que tem sempre alguma coisa que tem que estar acontecendo. E a dopamina é a substância relacionada a prazer também, mas principalmente a sensação de recompensa e de motivação. Então, o adolescente sente que ele nunca é recompensado ou o que ele faz não é reconhecido, né? Porque tem pouca dopamina. Injustiçado. Aham. E gera também essa desmotivação, né? Porque a dopamina Tá. está baixa, ele não está motivado. E aí ele busca coisas, né, experiências que deem picos de dopamina para ele. E o que que dá picos de dopamina? Jogos, videogames, celular, pornografia, ah, comidas, né, alimentos hiperpalatáveis que a gente chama, né? Hambúrguer, pizza, batata frita, coisas que dão aquele boom de sabor. Tudo isso dá picos de dopamina. Então, o adolescente vai buscar muito isso. Esportes radicais, colocar adrenalina lá em cima, tudo isso, inconscientemente, é o cérebro do adolescente buscando essa dopamina que antes ele tinha bastante na infância e agora caiu de uma forma enorme. Ao mesmo tempo que a gente tem menos serotonina e menos dopamina, a gente tem muito mais testosterona. E a testosterona, ela acaba disparando, né, junto com a adrenalina e outras substâncias, mas a testosterona, ela ataca o nosso sistema de luta ou fuga. Então, como tem muito mais testosterona no adolescente, principalmente nos meninos, a chance dele dar uma resposta agressiva, né, não necessariamente violenta, mas agressiva em palavras, em ações, é muito maior. Então a gente pode ter picos de agressividade ou, né, luta ou fuga. Ou aquele adolescente que quando você começa a falar algo que ele não gosta, ele simplesmente vira e vai embora, né? Ele se ausenta, ele começa a se trancar no quarto, ele quer sumir, porque é o sistema de luta e fuga por causa desse equilíbrio na testosterona também. Então, esse aqui é um overview que eu quis fazer, né, sobre a neurociência, né, o que a gente sabe cientificamente, biologicamente, ah, em relação à adolescência, né? E aí agora a gente pode conversar a respeito. Maravilha. Nossa, Uhum. obrigada, Fábio. Excelente isso. Esses esclarecimentos eu acredito que vão contribuir para muitas pessoas que assistirão essa aula, né? Você deu uma aula. Quando você fala lá a questão da energia, da proteína, dos nutrientes e até do sono, né? Que isso contribui para todo o processamento mental aí no córtex frontal que está sendo formado aí no adolescente, né? Vamos se basear um pouco mais aqui na questão do adolescente. E aí você disse que são esses fatores, nesse momento, o adolescente ele está sendo, o que está presente ali é o sistema límbico. Foi isso que eu entendi, né?
E aí eu queria te perguntar, o que que acontece nesse período de formação do córtex frontal, que o cérebro ele não está totalmente maduro? O que que acontece com possíveis intervenções, como, por exemplo, o uso de álcool, ou uso de drogas, ou até mesmo uma coisa mais recente que a gente tem visto, que é a questão do bloqueio hormonal para ocorrer uma transição aí de uma mudança de sexo. O que que você, o olhar da ciência em relação a essas intervenções? Então, vamos por partes, né? Sim, é Começar muita coisa. a questão do álcool ali, de dependência química em geral, né? Qualquer substância. Sim. Essa dependência, ela é muito suscetível, por quê? Porque esse tipo de substância vai dar picos de dopamina. Então, aqui a gente está naquela questão da dopamina, né? A dopamina está em Tá. baixa. Então, quando eu uso álcool, quando eu uso maconha, quando eu uso cocaína, quando eu uso crack, o que que eu vou ter? Eu vou ter picos de dopamina. E alguns picos são muito fortes. Eu gero uma dependência. E, e tá me ouvindo ainda? Lindo. Ah, tá. Parece que deu uma travadinha. Uhum. Mas a dopamina, ela tá em. Voltei. Voltou, né? Voltou, saiu. Fábio, agora voltou. Agora voltei. Tá, Bom você que estava não falando demora lá muito para dos, voltar. dos picos da dopamina com essas intervenções aí do álcool, né? Ou do uso de Isso, drogas. Uhum. isso. Então, o que que acontece? Para o adolescente, né, para o cérebro do adolescente, ele está resolvendo o problema. Que, eu tô sentindo de novo o que eu não estava sentindo antes. Só que o problema é que o cérebro fica viciado nessa dopamina. Ele não fica só, não é, o corpo não fica só viciado na substância, mas fica também viciado naquela quantidade de dopamina. Então eu vou precisar de cada vez mais dopamina. Então, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E vamos supor que em algum momento eu possa até parar de usar aquela substância, aquele entorpecente. Tá. O que acontece é que meu cérebro ainda vai querer aquela quantidade de dopamina. Ele está acostumado com aquela quantidade. E por agora eu não ter mais algo que me dá picos, eu fico completamente desmotivado. E isso vai acabar gerando quadros de depressão, Hum, de desânimo, né? E, falta da motivação, né? e acaba. Eu acabo não sendo produtivo muitas vezes, né? Mesmo que eu não quadro de depressão.
A gente está encontrando algumas dificuldades por conta de chuva que está acontecendo no local onde ele está. Vamos ver se o Fábio volta. Troquei de rede aqui, vamos ver se vai ajudar um pouco. Tá. Mas então, como eu estava falando, e aí essa desmotivação, ela pode adentrar a fase adulta. Então, muitas vezes o adulto ali, né, talvez já estabilizou, já não está com tantos conflitos, tantas crises, mas aí o adulto está lá desmotivado, desanimado, muitas vezes entra numa depressão e não sabe por quê. E pode ter a ver com isso, né? Pode ter a Hum, ver com essa questão do desequilíbrio da dopamina por causa desse uso de substâncias ali. E nem precisamos entrar em substâncias ilícitas, tá? A própria alimentação, então, sempre tendo que comer uma coisa muito boa, sempre tendo que comer cheeseburger, sempre tendo que comer pizza, sempre tendo que comer coisas que são hiperpalatáveis, isso gera uma compulsão alimentar, por quê? A compulsão alimentar muitas vezes tem a ver com a dopamina, tem a ver com eu quero comer para sentir aquela satisfação que eu não tenho sentido por causa da minha dopamina baixa. Agora, entrando na questão hormonal ali, né, do interrompimento hormonal, etc. bloqueio Isso hormonal, né? Porque parece eu. que o que acontece, eles fazem um bloqueio hormonal. A gente está falando de uma fase que eles estão na puberdade, que está Uhum, acontecendo justamente esse desenvolvimento, uhum, não aconteceu completamente, e aí começa-se esse bloqueio hormonal para uma transição, uma mudança de sexo. uhum. Aqui nós temos dois problemas, tá? O primeiro é o problema básico biológico, né? Porque Certo. eu estou interrompendo um processo que é natural. O meu DNA foi programado, vamos dizer assim, para ter esse processo. A gente não tem como ter certeza das consequências disso a longo prazo, mas com certeza o organismo vai ter algum mau funcionamento. Porque é a mesma coisa assim, de eu querer, o meu carro é a gasolina e eu quero modificar ele para que ele seja a álcool. Ele não é flex, ele só é a gasolina e eu quero que ele seja álcool. É possível? É possível. Só que imagina que eu queira fazer essa transição com o carro em movimento, com o motor funcionando, cheio de gasolina. É exatamente isso que está acontecendo. Eu querer fazer qualquer intervenção hormonal durante a adolescência é isso. É eu querer mudar o motor do meu carro de gasolina para álcool com ele em movimento com o tanque cheio. A Aí loucura, alguém hein? vai dizer: Ah, mas é possível. Sim, é possível. Mas para que isso seja possível sem danos, a gente precisa de uma técnica extremamente elaborada, que eu não conseguiria nem pensar agora no caso do carro. Só que no caso do ser humano, nós estamos fazendo isso, nós estamos tentando trocar o motor do carro com ele em movimento. Então, isso com certeza hoje, ah, pre- com mesmo com o avanço da ciência, mesmo com o avanço da medicina, a gente pode dizer 100%, com 100% de certeza, que não há como fazer isso sem ter sequelas, sem ter consequências. E essas consequências, só o tempo vai dizer o quão graves elas são, mas com certeza há sequelas para o desenvolvimento dessa pessoa. Ela vai ter desequilíbrio em outros hormônios, tá? A química cerebral ela é afetada, então a pessoa vai ter ah, problemas dos mais diversos em termos de desequilíbrio químico cerebral. Agora, o segundo aspecto que eu queria abordar é o fato Sim. de que, vamos supor que fosse seguro, vamos supor que fosse 100% seguro fazer essa transição.
O adolescente, como a gente falou antes, ele não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido. Então, Uhum. ele não tem a capacidade de prever as consequências do ato dele, da ação dele. Então, se ele toma essa escolha, ele toma essa decisão de fazer a mudança de sexo, ah, existe uma grande probabilidade dele se arrepender depois. Por quê? Porque ele não consegue antever as consequências. Ele está agindo muito mais com base no sistema límbico. E aí, naquele momento do sistema límbico, obviamente, por algum motivo, que não nos cabe avaliar esse motivo, né? Mas há um motivo emocional, é um motivo de sensação. Eu me sinto bem fazendo isso nesse momento. Ok, ele se sente bem, sei lá, de menino, ele se sente como uma menina e ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir bem, fazendo essa mudança de sexo. Ok, um ser humano pode até ter o direito de fazer isso. Porém, o adolescente, ele não deveria ser o decisor, porque ele não consegue prever o que vai acontecer depois. Ele não consegue prever a possibilidade de arrependimento. Ele não consegue prever a possibilidade de mudar novamente a percepção que ele tem de si mesmo. Ele não consegue antever as consequências biológicas dele fazer essa mudança. Ele não consegue antever a consequência social, né? O que ele vai enfrentar socialmente com essa mudança. Então, nós não poderíamos esperar que ele tenha capacidade total de tomar essa decisão. Se ele é um adulto, já com córtex pré-frontal bem desenvolvido, ele está ali maduro e ele faz uma escolha consciente, então isso é outra história, isso é outro debate, tá? Eu não estou aqui debatendo se o ser humano tem ou não o direito a realizar isso, mas o que eu estou dizendo é que permitir que um adolescente tome uma decisão como essa é um equívoco muito grande. Eu gosto da seguinte analogia. Eu tenho uma filha de 6 anos. A minha filha de 6 anos, ela não tem capacidade de mensurar as consequências das escolhas que ela tem. Então, se ela me disser assim, pai, eu quero pegar esse saco de cimento que o pedreiro está levando lá para construir a casa, eu quero ajudar. Então, eu quero pegar esse saco de cimento e levar lá. Então, ela tem o direito de escolher? A maioria das pessoas vai dizer que sim, que ela tem o direito de escolher fazer isso. Mas eu, como pai, se eu permitir ela fazer o que ela quer, se eu digo assim, sim, pode, você tem o direito, sendo que você tem o direito, vai e faça. O que que vai acontecer com ela? Ela vai Talvez ela vai começar e vai desistir. Só que se ela não desistir, se ela for até o final, ela vai se machucar. Ela vai causar um dano físico para ela, que vai trazer consequências, talvez por muito tempo. Ela pode respirar o pó do cimento, ela pode machucar as costas dela de uma forma irreversível. Tem uma série de coisas, sem contar que ela emocionalmente vai se sentir incapaz, vai se sentir Frustrada. incorreta, Uhum, frustrada, né? uhum, Então, mesmo que eu possa dizer que ela tem o direito de escolher, eu, como pai, se eu sou um pai consciente, eu não vou permitir que ela faça. Agora, o governo chegar para mim e dizer: você é obrigado a deixar sua filha fazer, porque ela tem o direito. Isso, na minha opinião, né? Eu não sou jurista, não sou político, mas para uhum. mim isso é um abuso. Por quê? Porque
é um abuso para minha filha. Ela está sendo abusada pelo direito dela. Então, ela não tem capacidade nem física para fazer aquilo. Então, a gente Então, está falando aí, né, de não da lei do legislador proteger o interesse o bem-estar do menor, mas isso sim não é está violando, porque a gente está exatamente. falando de ciência, né? A Uhum, gente está falando, como você explicou aí, toda essa questão do funcionamento, amadurecimento, né? A mielinização do uhum, cérebro, que é essa maturidade neural, que não tem uma criança de 6, de 8, de 10, ou de 13, ou de 15 anos. Então, na uhum, verdade, o legislador, quando ele vem, o menor, ele pode decidir, e se o pai não permitir, ele poderia ser até punido. Então, na verdade, ele uhum. está violando, ele não está protegendo. Ele está abusando, Exatamente. como você falou, é um abuso. Exatamente, porque existe, né, e você pode falar melhor do que eu sobre isso, existe o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. O melhor interesse, muitas vezes, é porque assim, ó, vamos colocar da seguinte forma: eu tenho direito de ir e vir. Eu tenho direito de ir e vir. Mas eu não posso, por exemplo, ir e entrar no meio de uma audiência do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então, o fato de eu não poder entrar lá na hora que eu quiser está tolhendo o meu direito? Não, eu continuo tendo direito, porém esse direito é regulado. Existem normas, sejam normas sociais, como eu não posso entrar na casa de uma pessoa sem ser convidado, e existem até regulamentações que são jurídicas criminais. Então, eu não perco o meu direito de ir e vir só porque ele é regulado em determinadas circunstâncias. Então, se a gente vai falar, o ser humano tem o direito de mudança de sexo, isso é uma discussão. Ok, então vamos supor que seja definido que sim, que há esse direito. O ser humano tem esse direito. Ok. Regular a forma como isso ocorre não é tirar o direito do ser humano, é Exatamente. proteger o ser humano de equívocos. Então, colocar esse direito para um adolescente ou até para uma criança, para que eles tomem a decisão e que a decisão deles seja a última palavra, isso é abusar do direito. Isso é Uhum. fazer algo que é um abuso para a criança e o adolescente. Por quê? Porque mesmo que eles se identifiquem com outro sexo, eles ainda não têm a capacidade de antever, de prever, de analisar todas as consequências dessa mudança. Então, a palavra final não pode ser deles, porque é um abuso contra eles. A chance de haver um arrependimento posterior, a chance do jovem depois encarar consequências que ele não imaginava que iria ah, encarar Enfrentar, né? e sofrer muito mais por causa disso é muito grande. Porque eu volto a dizer, isso não é uma questão ideológica. Eu não estou falando aqui de ideologia, não estou falando aqui do que eu penso, do que eu gostaria, do que eu acho. Não, eu estou Sim. falando aqui de ciência. A ciência mostra o adolescente não tem a capacidade de analisar criticamente as decisões dele de uma forma profunda. Ele não tem essa capacidade. E aí é óbvio que aqui vai ter aquelas pessoas que vai falar: "Ah, mas eu conheço um adolescente que consegue". De novo, que a gente falou lá no começo. Isso é um argumento com base em experiência. Nós temos que argumentar com base na ciência. O que a ciência mostra é que antes, vamos jogar abaixo, tá? Antes dos 20 anos de idade, a capacidade de tomada de decisão do adolescente é muito baixa. As decisões dele são muito baseadas no sentimento, na emoção, no momento e não no que realmente é planejado, é pensado, é analisado. Então, quantos adultos que estão ouvindo aqui
que poderiam falar: ah, eu fiz uma tatuagem quando eu era adolescente e me arrependi. Uhum. Eu me engravidei na adolescência e me arrependi. Ah, eu participei de uma gangue, né, do crime organizado, talvez, quando eu era Uhum. adolescente, e hoje eu me arrependo. Ah, eu não estudava bem, eu era um péssimo aluno, e hoje eu me arrependo. Então, estamos cheios de arrependimentos da adolescência por causa disso, e é normal, tá? É uma coisa normal. Vai acontecer, todo adolescente vai fazer decisões ruins. Não podemos evitar isso. Adolescentes vão tomar decisões ruins. Por quê? Porque é biológico, tá? E nós temos que deixar. Nós precisamos permitir que os adolescentes façam decisões ruins, porque isso faz parte do aprendizado do crescimento deles. Porém, nós temos que ter um controle sobre essas decisões ruins. Então, Certo. uma coisa é eu permitir que o meu filho, por exemplo, beba um pouco mais e passe por uma ressaca no outro dia. Isso é uma coisa. Agora, eu permitir que ele cometa um homicídio é outra coisa. Nós temos que ter a escala. Sim, o Um filtro, ponto. né? Uhum. Tem um filtro educacional. Eu estou permitindo Uhum. meu filho tomar uma decisão errada, porém, essa decisão errada está dentro de um ambiente controlado, né? Pode ser que ele fuja desse ambiente controlado, pode ser, mas eu estou o máximo possível ah, ajudando ele, né? Comunicando com ele, tendo diálogo com ele, né? Isso não pode ser por imposição, tem que ser uma relação realmente, porque eu estou preparando ele para a fase adulta, ele não é mais uma criança, então não vou pôr a resposta não é por ele de castigo, né? Uhum. Mas é fazer ele sentir as consequências de escolhas ruins dentro de uma situação, de uma experiência controlada. Não dá para ele o poder completo de decidir na vida dele, porque ele vai tomar decisões que vão colocar em risco o futuro dele, que vão colocar Certo. ele numa situação de arrependimento muito profundo, né? Uhum. Então, eu volto a dizer, se é consenso que o ser humano tem o direito de escolher o que ele faz com o corpo, com a vida dele, esse direito tem que ser regulado e controlado por outras instâncias. E biologicamente, neurologicamente, cientificamente, não há como nós permitirmos que o adolescente possa fazer essa decisão, que aqui no caso é a de mudança de sexo, exclusivamente por sua própria decisão. Se ele demonstra esse interesse, se ele demonstra essa vontade, tem que haver um acompanhamento de adultos conscientes que possam pensar as consequências, antever as consequências, analisar se realmente é viável ou não para essa pessoa nessa idade. Na minha opinião, e agora é minha opinião, né? Uhum. Não deveria ser feito pelo menos antes dos 18 anos de idade. Preferencialmente depois dos 20, 25. Mas sendo muito conservador aqui, antes dos 18 não deveria ser feito. Porque a chance de arrependimento e a chance de consequências não previstas serem muito mais opressoras do que a situação que o adolescente passa nesse momento, são muito grandes. Essas chances são muito grandes. Você falando nisso, eu só queria mostrar aqui na tela, né? Compartilhar aqui com quem estiver assistindo aí conosco, uma matéria que foi publicada aí pela revista Veja, que fala justamente da destransição, que é o caso do arrependimento que fizeram mudança de sexo, né? Então, isso que você está falando, eu só estou querendo mostrar aqui, né? Depois vou deixar o link disponível, mas eu estou querendo dizer aqui, mostrar que isso que você está falando é factível, é verdadeiro.
que acontece da pessoa depois lá na frente falar, não era isso que eu queria, foi equivocado. E algumas, lendo a matéria aqui, algumas questões, né, até de complicação aí, de problemas urinários, que a pessoa ficou, ela queria voltar nessa destransição, e aí encontrou complicações aí nessa questão toda que você falou, biológica, porque é uma mudança bem drástica, né? E eu não sei se, bom, você como professor, você deve ter acompanhado aí um pouco, né, a questão do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Um dos eixos lá, eles tratam dessa questão da diversidade e da mudança aí de sexo, e a gente percebe de uma maneira sutil uma intervenção estatal muito grande na vida do particular. Eu, como mãe de duas crianças, eu me sinto assim, invadida, abusada. Então, por que que eu preciso que o Estado venha e me diga o que eu tenho que fazer com a educação dos meus filhos dentro de casa? E eu queria que você pudesse falar alguma coisa nesse sentido, qual que é o seu olhar como educador, é, como pai também, né? Que aí é uma opinião mais nossa, pessoal, que a gente está buscando aqui trazer um esclarecimento para quem for assistir esse vídeo, na questão no âmbito científico, né? O que eu vejo ali nessa tomada de decisões aí dos governos, do legislador, a falta, me parece assim, a buscar a raiz, a origem, como a gente está procurando fazer aqui nessa questão da ciência, como é que é isso biologicamente, como funciona o cérebro, tudo, e simplesmente defender uma bandeira política, uma bandeira ideológica, sem buscar esse conhecimento, essa base científica. O que que você, que você enxerga disso? Olha, eu me preocupo muito com isso. Eu tenho uma visão de que o Estado ele deveria garantir, né, uma segurança para jovens, crianças, adolescentes, né, deveria garantir uma série de questões. Mas a partir do momento que o Estado entra nessa esfera de determinar como deve ser a educação, nós começamos a ter alguns problemas muito sérios, tá? E eu vejo que esses problemas vêm de várias formas. Uma das formas é essa. Sim, As políticas públicas, elas são muito pouco baseadas na ciência, são muito pouco baseadas no que a ciência realmente mostra em experiências concretas. E aqui, independente de lado político, de direcionamento político, nos últimos anos a gente teve aí uma sucessão de poderes, né, de lados opostos, e em todos os lados a lógica continua sendo da ideologia acima da ciência. E isso eu acho muito problemático, né? Então, é muito complicado, muito complicado. Quando a gente fala de direito, né, o direito da criança e do adolescente, ah, é muito pouco compreendido, inclusive pelas pessoas que acabam discutindo sobre isso, né? O que que é o direito e como que o direito funciona, como a gente estava falando antes. O direito, ele não... Eu ter um direito não significa que eu tenho um superpoder, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Esse direito é regulado, regulamentado por outras regras, né? Quando o Estado entra no âmbito familiar para determinar certas questões, isso é muito problemático, porque, por um lado, eu compreendo a necessidade da intervenção do Estado em situações insalubres, realmente. Então, a questão de agressão, a questão de trabalho infantil, a questão de abuso familiar de todas as formas, né? Nós temos o abuso sexual, abuso moral, abuso religioso,
abuso financeiro, nós temos vários tipos de abuso. Então, de fato, é necessário que o Estado tenha algum poder de intervenção, por causa dessas situações que são mais drásticas. Porém, o que eu tenho visto, pelo menos nos últimos anos, desde que eu estudo a educação, é que, em geral, o Estado faz pouco nesses casos e muito nos casos em que não seria necessário. Então, há, há muita imposição, né, ou muita tentativa de imposição de comportamentos, né, de processos educativos familiares que, no mínimo, não deveriam ser prioridade. E em muitos casos nem deveriam existir, essas intervenções nem deveriam existir. Porque antes de entrar no ar, né, você comentou sobre homeschooling, né? E eu estudei sobre homeschooling, eu fiz a primeira monografia sobre homeschooling aqui para o Brasil. Eu participei do movimento por muito tempo. Fui até Brasília debater com os deputados sobre homeschooling. E hoje é uma pauta prioritária. Eliminar o homeschooling, eliminar a possibilidade dos pais educarem os filhos em casa e não na escola. E é um debate que precisa acontecer, só que, em primeiro lugar, eu nunca vi ele acontecer de fato de uma forma científica, com dados, com informação sobre os benefícios, malefícios, prós, contras. Sempre é uma narrativa ideológica, inclusive para quem é a favor, muitas vezes é ideológico e não científico. E há uma tentativa, há um esforço muito grande para se eliminar isso, enquanto nós temos crianças em situação de rua, nós temos crianças passando fome, nós temos crianças sendo cooptadas pelo tráfico. Então, por exemplo, o que é mais urgente, né? O que seria prioridade? Garantir que os pais não tenham o direito de ensinar os seus filhos o conteúdo escolar em casa, ou garantir que as crianças não sejam cooptadas pelo tráfico e sejam usadas como escudo humano, ou sejam utilizados como bucha de canhão, enquanto os donos do tráfico, que muitas vezes nem estão lá, né, são pessoas já de alto escalão, que comandam aquilo ali e estão vivendo uma vida boa, enquanto aquelas crianças perdem a infância com uma arma na mão, levando e trazendo droga. Por que que não está sendo, não se preocupa com isso? Por que que não se preocupa com as crianças que ah, em situação de comunidades ribeirinhas que não tem saneamento básico, que estão lá morrendo de cólera, doenças do século passado, que estão matando essas crianças? Situações de terras indígenas, povos indígenas que também por uma narrativa, não têm acesso à tecnologia, não têm acesso ao desenvolvimento da medicina. E tá lá as crianças passando fome, passando necessidade, doentes, morrendo por causa disso. Então, existe uma percepção muito equivocada do que é uma ação educacional que seja efetiva. Então, hoje, pensar em dar o direito às crianças e adolescentes de fazer uma mudança de sexo, no mínimo, no mínimo, não é prioridade. É uma discussão que não deveria ser prioritária, no mínimo. Mas, cientificamente falando, é um equívoco imenso. Então, eu vejo dessa forma, como educador, né? Como educador, eu vejo o quanto que as políticas públicas são equivocadas, elas não são baseadas na ciência, são baseadas em ideologia, são baseadas em um pensamento filosófico distorcido, que muitas vezes a base filosófica até não é tão ruim, mas a forma como ela é aplicada é de uma forma distorcida, né? Eu vejo escolas
abarrotadas de jovens e adolescentes, professores que não são bem pagos, que não têm recurso, ah, tendo que fazer das tripas coração ali, porque tem que ser pai, mãe de muitas crianças, tem que alimentar a criança que chega com fome, tem que acolher uma criança que está passando por um abuso em casa, ah, jovens e adolescentes com crises de ansiedade, ninguém ali que tenha o preparo, não são preparados, né? Não porque não gostariam, mas porque não tem o recurso para se preparar para lidar com essa situação. Então, a situação educacional brasileira, tanto a familiar, quanto a escolar, quanto a de qualquer aspecto, está numa situação tão complexa, tão complicada, existem tantos problemas que são Sim, muito mais importantes do que essas pautas, e não que essas pautas não sejam importantes, sim, a gente tem que discutir, a gente deve discutir, mas nós temos que ter o bom senso de discutir o que é principal. Então, eu estou chegando para um adolescente e perguntando: você quer mudar de sexo? Antes de perguntar: você comeu hoje? Então, como educador, isso me preocupa muito, sabe? Me preocupa muito e, sinceramente, eu não tenho muita esperança de que as coisas mudem, aham, mas tentamos manter a positividade, né? Tentamos nos agarrar nos sim, últimos fiozinhos de esperança de que os nossos governantes abram os olhos para aquilo que realmente é importante, para aquilo que é prioridade, né? Essa questão da identidade do jovem, ela é importante sim, tá? Eu não quero desconsiderar isso, tem que ser discutido, tem que ser debatido, mas com tempo, na hora certa e uhum, com a ciência embasando todo o processo, porque senão, com certeza, nós vamos errar o alvo. é. Eu acho que de certa forma já estamos errando, né? Porque é um paradoxo, né? Como você falou. Crianças ali sofrendo outras dificuldades, como abusos, falta de saneamento, uma série de coisas, e o Estado preocupado com, não digo com algo irrelevante, né? Porque cada um sabe de si, mas essa imposição muito me incomoda, vir do Estado de cima, querer determinar um algo que é decidido dentro de um lar, de uma família. Então, é muita interferência estatal. Isso, para mim, é um retrocesso, né? Isso é a opinião da Débora Dietrich, é um retrocesso. Eu acho que expressar nossa opinião ainda de alguma forma a gente está podendo. Mas assim, Fábio, eu só tenho muito que te agradecer. Eu acho que talvez a gente tenha estendido aí um pouco o nosso papo, mas foi muito produtivo. Eu acredito que vai contribuir aí para elucidar, e trazer conhecimento para muitas famílias, quiçá aí para juristas e professores que possam aproveitar desse conhecimento que você compartilhou hoje conosco, né? E gratidão, meu amigo, e não vamos perder as esperanças e a fé, né? Que possa existir uma luz aí no fim do túnel e que alguma mudança possa acontecer, mas em favor de uma maneira positiva para essa geração nova, para as crianças, e não dessa maneira equivocada como vem acontecendo. Você quer deixar seu contato, falar Sim, seu só antes de Instagram? terminar, eu Ah, quero deixar uma coisa clara também, porque eu falei antes, né, que eu participei do movimento homeschooling e tudo, e eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que talvez façam homeschooling e estejam ouvindo a gente, assistindo a gente, que hoje eu não faço mais parte do movimento, tá? Do movimento homeschooling. E eu gostaria que todas as pessoas que ou fazem, ou conhecem, ou são simpáticos a isso, que a mesma coisa que nós estamos falando aqui sobre o Estado, né? Que essas pessoas também façam em relação ao homeschooling. Que elas se pautem pela ciência e não somente por uma visão talvez ideológica ou ideológica. idealizada ou Uhum. romantizada, tá? Porque isso me preocupa muito.
que hoje o homeschooling no Brasil ele está indo para um rumo que me preocupa muito, porque a maioria dos pais tem essa ideia de que por serem pais eles já sabem o que é melhor para os filhos e podem até saber o que é bom para os filhos, mas isso não, nós como pais não temos o direito também de negligenciar o estudo, a ciência, o Na boa conhecimento, educação. né? Uhum, E uhum, fazer de uma forma com qualidade realmente. Que muitas vezes nós batemos no Estado, e temos que bater mesmo, porque o Estado comete muitos equívocos, mas quando chega a nossa hora, como pais, como família, nós cometemos uhum, os mesmos erros. Nós imitamos o Estado, né? Então, não só sobre o homeschooling, mas sobre a educação de filhos no geral, é muito importante que nós pais sempre desconfiemos de nós mesmos. Sempre desconfiemos das nossas ações, sempre ah, desconfiemos do que nós estamos fazendo e a gente estude, a gente aprenda, a gente converse, a gente compartilhe, para que nós possamos, como pais, como famílias, poder realmente falar com propriedade. E não só a gente evocar que somos família, como se isso magicamente nos dá autoridade, né? Como a gente fala ali dos adolescentes, dos jovens, se eu quero ajudar o meu adolescente durante as crises que ele vai ter, absolutamente com certeza, o primeiro passo é eu entender que a intensidade da crise, todos vão ter crises, mas a intensidade da crise é um reflexo de como eu eduquei ele na infância. Então, muitos pais acordam um dia e olham para o filho e pensam assim: da onde saiu esse monstro? Mas fui eu que criei esse monstro. Se o meu uhum, filho tem dificuldades, se ele tem problemas, se ele tem confusões, se ele tem crises, uma parte é biológica, mas uma grande parte é minha. Então, se o meu filho não dialoga comigo, a culpa é minha. Eu fiz algo errado. Mas eu tenho a chance de refazer. O nosso cérebro está sempre modificando. O cérebro do meu uhum. filho ainda pode ser modificado. Então, se eu cometi erros, não é o fim do mundo. Eu ainda posso resgatar esse filho. Mas depende de mim, não depende dele. Ele não tem essa capacidade. Ele não consegue analisar. Ele não consegue planejar. Ele não consegue ter um pensamento crítico sobre a própria situação dele. Eu que sou adulto, eu que consigo. Então, eu que vou ter que ir atrás dele. Eu, como pai, tenho essa responsabilidade. Então, muito obrigado, Débora, pela oportunidade. Desculpa aí Imagina, também que passou do tempo, eu imagina. falo demais, né? É, não, E foi super produtivo e assim, fazendo um fechamento em cima de que você falou, eu acho importante que os pais tomem essas decisões em relação aos filhos, não pautado em o que assistiram na televisão, ou num uhum, viés ideológico, ou de um viés político, mas olhando para dentro do próprio lar e vendo o que é e como ele vai proteger, o que é melhor para o filho, o que é melhor para a família e como ele vai proteger aquele filho. E uhum, buscando sempre isso, como você falou, né? O conhecimento na base da ciência, para que decisões não sejam tomadas assim, por uma ideologia filosófica ou política, né? Porque uhum, às vezes eu brinco, eu falo assim, às vezes as pessoas estão aí discutindo por um candidato A, B ou C, que nem sabe de fato quem que é você como pessoa, a sua família, né? Eles têm ali uhum, uma plataforma política a decidir, e isso passa, e o que fica é uhum, a família, né? uhum, É o legado que você vai deixar para os seus filhos. Então, uhum, acho que essa é a nossa grande mensagem que a gente quis deixar aqui para quem está nos assistindo, tá? uhum. E o E seu Instagram, quem Fábio? é só procurar por Fábio Chebela, acho que não deve ter Fábio outro. Chebela, né? É. E E aí vai te achar aí, lá, né? isso. E aí, ou pode, se não achar por Fábio Chebela, procura Fábio.pedagogo, né? Tanto no Tá? Instagram quanto no Facebook. E aí eu sempre coloco, faço publicações sobre educação, sobre neurociência e Uhum.
Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma questão para mim lá, também pode mandar, eu respondo todo mundo. E agradecer mais uma vez e quando precisar pode contar comigo. Ah, Fábio, muito obrigada. Obrigada mesmo, em pleno feriadão aí, interrompendo seu descanso. Gratidão mesmo, viu? Hoje aqui eu aprendi bastante mais contigo, tá? E obrigada para vocês que acompanharam, nos assistiram. É, deixem mensagem, sugestão para próximos temas. Compartilhem esses vídeos, né? A gente vai fazer alguns recortes também, então compartilhe. E gratidão, gente. Muito obrigada, Fábio. Até mais, tchau.